Vamos lá. A gente agora chega no nosso final desse módulo, aula 9, certo? A gente vai dividir essa parte em duas. Bom, pessoal, vamos terminar nosso módulo? Bom, pessoal, hoje a gente chega na nossa aula 9. A gente passa aqui a revisar tudo e responder algumas questões. Com essa aula e a próxima, a gente finaliza o módulo, certo? Agora a gente passa a resolver algumas questões e aprofundar um pouco mais a matéria para vocês. Vamos lá, gente? Bom, essa primeira questão é da CESP, para promotor de justiça substituto, certo? A respeito da colocação de criança ou adolescente em família substituta, julgue os seguintes itens. Pode ser padrinho ou madrinha a pessoa maior de 18 anos não inscrita no cadastro de adoção, desde que cumpra os requisitos do programa de apadrinhamento de que faz parte. Gente, eu vou aprofundar essa parte de apadrinhamento para vocês, porque é uma parte bem específica e vocês precisam saber, certo? Para que um adolescente seja colocado em sua família substituta, ele sempre deverá ser ouvido previamente por uma equipe interprofissional, o que faz que sua opinião não seja terminativa para a realização do ato. Em regra, o deferimento de guarda de criança a terceiros faz cessar o dever dos pais de prestar alimentos e o direito de visitas. O falecimento do adotante no curso do procedimento, antes de prolatada a sentença, desde que ele tenha apresentado inequívoca manifestação de vontade sobre o ato, não obsta para que a adoção seja deferida. Gente, de cara, a 4 está perfeita. Lembre-se que isso foi nossa aula toda sobre a adoção. Ele fala justamente isso, e a gente entrou justamente nesse ponto. O 3, a gente também lembra da nossa aula que a guarda da criança não faz cessar os deveres dos pais de prestar alimento e direito de visita. Então, essa 3 está errada de certeza. Então, a gente já elimina a letra D e a letra E. E a gente já sabe que como a 4 é a única correta que a gente tem de certeza, isso já elimina o número 2, porque a 3 está errada e a 4 está certa. Então, a gente só vai ter a letra C. Mas vamos melhorar um pouquinho mais isso aqui, certo, gente? Bom, daí a gente fala sobre ser padrinho e ser madrinha. Ela precisa ser uma pessoa maior de 18 anos, não inscrita em cadastro de adoção. Gente, o padrinho ele não vai adotar. O que vai acontecer? A criança ela vai estar dentro de um programa de acolhimento, ou seja, ela vai estar dentro de um orfanato, e esse padrinho ele vai estar lá para melhorar a vida da criança. Ele vai estar lá para ela ter um contato familiar, certo? Então, ele vai ter alguns requisitos do programa. Então, mas esses requisitos do programa ele é específico de cada programa. O geral é que ele tenha 18 anos, né, ou mais, e não ser inscrito num programa de adoção, certo? Então, é uma lei específica que faz isso, a Lei 13.059. Daí ela vem e adiciona um artigo ao ECA, que é o 19b, certo? Vamos dar uma olhada nesse artigo, gente, para vocês terem ideia. E, logo de cara, o parágrafo 2º é justamente a nossa questão, né? Podem ser padrinhos ou madrinhas pessoas maiores de 18 anos, não inscritas no cadastro de adoção, desde que cumpram os requisitos exigidos pelo programa de apadrinhamento que fazem parte. Isso foi nossa questão. Vamos ver o resto, para vocês terem uma maior ideia, já que eles podem cobrar, não esse, mas podem cobrar os outros, certo? O apadrinhamento consiste em estabelecer e proporcionar à criança ou adolescente vínculos externos à instituição de acolhimento para fins de convivência familiar e comunitária e colaboração com seu desenvolvimento nos aspectos sociais, moral, físico, cognitivo, educacional e financeiro. Então, o padrinho ele pode, inclusive, ajudar financeiramente a criança, certo? O parágrafo 2 a gente já leu.
Parágrafo 3º. Pessoas jurídicas podem apadrinhar crianças ou adolescentes a fim de colaborar para o seu desenvolvimento. São aqueles programas de pessoas jurídicas que apadrinham crianças para financiar o ensino delas, certo? O perfil da criança ou adolescente a ser apadrinhado será definido no âmbito de cada programa de apadrinhamento. São programas específicos, então eles são criados individualmente, então a gente não tem como individualizar cada um. Com a prioridade para crianças e adolescentes com remota possibilidade de reinserção familiar ou colocação em família adotiva. Nesse caso, são as crianças mais velhas que já tentaram passar para o programa de adoção e não conseguiram. Então, esse tipo de criança, ele vai ser levado para lá, certo? Os programas ou os serviços de apadrinhamento apoiados pela Justiça da Infância e da Juventude poderão ser executados por órgãos públicos ou por organizações de sociedade civil. Se ocorrer violação das regras de apadrinhamento, os responsáveis pelos programas e pelo serviço de acolhimento deverão imediatamente notificar as autoridades judiciárias competentes. Gente, lembre-se que as provas elas podem cobrar esses pontos com algumas modificações, certo? Bom, vamos passar para a próxima questão. Também é uma questão da CESP, para promotor de justiça do substituto. Eu estou focando nas partes, nas questões de nível superior, para vocês entenderem melhor, certo? Bom, então vamos à resolução da questão. Como a gente viu, a gente anula a 2 e a 3. A gente sabe que a primeira é a correta, né? Por ser padrinho, pode ser padrinho, madrinha pessoa maior de 18 anos. E a quarta também é uma assertiva correta, que é justamente aquela parte do falecimento. Aquilo que a gente já estudou. Bem específico a gente estudou isso aqui, gente. Não era para vocês errarem em relação a isso, certo? Bom, vamos à próxima questão. Também é da CESP, é uma questão de juiz de direito substituto, certo? A gente está focando mais nas questões de ensino superior, porque vocês precisam aprofundar o tema, certo? Com referência à adoção, guarda e medidas pertinentes aos pais ou responsáveis e direitos fundamentais da criança ou do adolescente, julgue os itens a seguir. A princípio, para constatação da adoção à brasileira, o estudo psicossocial da criança, do pai registral e da mãe biológica não se mostra imprescindível. A omissão na lei previdenciária impede que os infantes recebam a pensão pós-morte do guardião, uma vez que, pelo critério da especialidade, não basta a norma prevista no ECA, que declara a condição de dependente de crianças e adolescentes, porque ela se afigura como meramente programática. Gente, essas duas questões eu vou ter que aprofundar para vocês, essas duas assertivas. O descumprimento da obrigação de prestação moral do pai que dispõe de recursos aos filhos gera responsabilização do genitor no seu dever de pagamento e indenização por danos morais. Diante da efetiva comprovação de hipossuficiência financeira do genitor, o juiz deverá de aplicar a multa por descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar, tendo em vista o seu caráter exclusivamente preventivo e pedagógico. Bom, vamos analisar melhor o negócio? Gente, essa a gente tem que ver o nível da pegadinha. O nível da pegadinha disso aqui é outro nível, gente. Bom, quando a gente fala constatação da adoção brasileira, o fato de constatação da adoção pode confundir você. Gente, ele pode chegar e dizer, não, você pode estar lendo e dizer, não, isso aqui é para adoção, aí vem o estudo psicossocial da criança e do pai registral, da mãe biológica, não se mostra imprescindível. Gente, para você adotar uma criança, isso é imprescindível. Aí você vai na sua mente, essa aqui está correta, essa aqui está errada, precisa disso aqui. Gente, constatação da adoção brasileira. É aquela adoção que a pessoa entrega a criança para alguém. É aquela adoção de fato. E é só a constatação. Então, o estudo psicossocial realmente não é imprescindível. Olha o nível de pegadinha dessa questão.
Gente, muita gente deve ter errado justamente por causa disso, certo? Bom, já essa segunda, a gente tem um pedido de unificação de entendimento, certo? Então, ele diz justamente o contrário. Gente, o infante que recebe pensão por morte do guardião, ele vai receber. Se o guardião morreu e ele tem uma pensão a receber, ele vai receber sem problema nenhum. O STF já disse justamente o contrário. Eu coloquei aqui para vocês lerem, vocês podem pesquisar na internet esse pedido de unificação, certo? É o 67, ele está tranquilão para vocês lerem lá, certo, gente? O ponto 3 está correto, certo? E o ponto 4, diante da efetiva comprovação de hipossuficiência financeira do genitor, o juiz deverá deixar aplicar a multa por descumprimento de seus deveres? Não, gente. Também isso é entendimento do STF e STJ. Que a hipossuficiência financeira do genitor, ele serve apenas para graduar a multa. A multa ela não deve deixar de ser aplicada, porque ela é pedagógica, certo, gente? Então, a gente vai ter a resposta correta A1 e A3. Vejam o nível de pegadinha dessa questão, gente. Ela é muito pesada. É bom que vocês tenham atenção quando vocês forem ler as questões, certo? Vamos lá? Bom, a gente também tem que falar aqui da multa por atos graves, que é justamente aquele ponto 4, certo? Ele tem, o artigo 249, ele diz, descumprir dolosa e culposamente os deveres inerentes ao pátrio poder familiar, ou decorrente de tutela ou guarda, por bem assim determinação da autoridade judiciária ou conselho tutelar. Ele vai ter uma pena, que vai ser uma multa de 3 a 20 salários de referência. Nesse caso, é justamente o que eu falei. O STJ, diante da gravidade dos atos praticados e a hipossuficiência, ele pode majorar ou minorar isso aí. Agora, se o cara for hipossuficiente, isso não vai deixar de existir. Essa multa vai acontecer sim, certo, gente?